Atos 17, 16 a 31, a gente pode colocar o tema de Deus desconhecido. Não só pelo fato dessa estratégia evangelística que Paulo recebeu de Deus, encontrou lá uma igreja dizendo ao Deus desconhecido, mas também como sendo algo real na vida de muitas pessoas que realmente não conhecem a Deus. Até conhece as filosofias, conhece sofisma, conhece a religião, mas Deus verdadeiramente não conhece. Talvez até nós mesmos, e eu me encaixo nisso como sendo um conhecedor, vamos dizer assim, mínimo do que é verdadeiramente Deus. Mas só se desvia do Evangelho quem não conhece a Deus. Só se afasta de Deus quem nunca esteve com Ele. E só quem não busca a Deus só quem busca a Deus é quem o encontra. A gente precisa entender que dentro dessa nossa pequenez, o Deus desconhecido pode ser o nosso. O Deus desconhecido pode ser aquele que, por influência de outras pessoas, nos trouxe aqui nessa noite. Agora, eu escrevi algumas coisas e o primeiro ponto é justamente esse: poucas pessoas conhecem a Deus. Tem um discipulado muito interessante que eu indico, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que eu fiz, não completei o estudo, mas entre outras coisas, o pouquinho que eu estudei, eu vi que eu conhecia muito menos de Deus do que eu poderia imaginar. E aí, se eu fizesse a pergunta para você: onde está Deus? Como Ele é? E o que Ele faz ou fez? Se você tivesse que responder essa pergunta para uma criança, como a gente estava aqui hoje cheio, mas se você tivesse que responder essa pergunta para alguém que conhece um pouco menos que você, é assim que eu me sinto no momento de ter que dizer ou falar de Deus. A nossa imaginação, ela cria um Deus que, como a gente cantou, está cuidando de mim, né, e tal, mas o que a gente tem é um estereótipo, assim, é como eu vejo que é Deus. Algumas pessoas feministas vai dizer assim, que Deus é uma mulher. Outro dia eu estava vendo escrito, Deus está vivo, falei com ela hoje. Algumas pessoas negras vão dizer que Deus é negro. Algumas brancas também, né, como a gente viu o quadro que foi pintado pelos brancos, vão dizer que Deus é branco, do cabelo branco, dos olhos claros, né, que Jesus tem aquele cabelão. Ou seja, o máximo que a gente consegue é criar uma imagem pessoal desse Deus. Mas para quem não conhece Deus, e aí é que está o perigo, qualquer um pode ser Ele. A gente marcou um encontro esses dias no shopping com uma pessoa que a gente não conhecia, né, velho? E a gente ficava olhando aquela multidão entrando, saindo do shopping, e toda hora que via um assim mais distraído, eu pensava assim, é ele. E eu fiquei pensando, tem muita gente da mesma forma. Se chegar hoje aí um abestado qualquer dizendo que eu sou Jesus, não vou dizer como o Henry Cristo ou como aquele outro 666, mas se chegar um mais parecido com Jesus, vai enganar milhões, porque a gente vê pessoas que nem tanto parecem com Jesus, inclusive agora está querendo mostrar que o sangue dele é parecido com o sangue de Jesus, mas a gente vê pessoas que nem se parecem tanto assim com Jesus e arrasta multidões junto com eles. É interessante você pensar e você chegar a uma conclusão de quem é o seu Deus, como Ele é.
porque o encontro já está marcado. O dia ninguém sabe, mas ai de nós se não soubermos o dia quando ele vier, porque pode vir um falso Messias e acabar nos levando para o inferno. Depois eu escrevi que nós precisamos demonstrar Deus. Demonstrar Deus como? Se eu tenho dúvidas do tanto que eu conheço Deus. Simples. Demonstrar Deus como as Escrituras mostram. Como a gente viu aí do verso 24 ao verso 29. De uma forma bem reduzida, Paulo está falando assim, é isso. Isso é Deus. Esse é o Deus. O Deus que vocês nem conhecem, mas que tem ali uma igreja feita para Ele. Mas, apesar de vocês terem construído essa igreja, Ele não habita ali, porque Ele é muito maior que isso, Ele é muito maior do que eu possa mensurar. Precisamos, irmãos, saber dizer e responder com mansidão onde Deus está. Se você não sabe, a gente pode fazer depois um discipulado. Como Deus é, o que Deus faz e o que Deus fez, porque só assim a gente vai fazer com que Ele seja visto por aqueles que o buscam. Ninguém vai conhecer a Deus por acaso, como a gente encontra com alguém no meio da rua. Ah, fulano, eu sou Deus. E tu, quem é? É porque Deus já nos conhece muito antes de nós nascermos, né? Mas o Deus que pode fazer, fez e faz todas as coisas, não o que vai fazer, o que pode fazer, não o Deus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a vida do outro, mas o Deus que já é, independente do que Ele vai fazer na minha vida. O importante é a gente saber que quem Deus é, e a gente falar para os outros quem Deus é. Isso é o que importa. Se a pessoa, mas o que o seu Deus pode fazer? Seu Deus pode mudar a minha vida? Poder Ele pode, mas entre a vontade dele e a sua tem uma extensão muito grande. E tem muita gente que quer que Deus mude a sua vida, ou quer que Deus mude até uma situação, mas não está disposto a deixar Deus ser Deus na vida dele. A pessoa até muda, ele deixa de fazer algumas coisas, alguns vícios, mas no fundo, ele é o seu próprio Deus, porque ele chega na igreja, por exemplo, e quer que a igreja seja aconchegável, que a igreja seja boa para ele. É o lugar que eu me sinto bem. Eu escrevi aqui, eu não vou pular não, que não é um Deus que pode fazer ou que quer a sua oferta ou que move a sua igreja porque você ora ou porque você dá oferta ou porque você é dizimista, mas é um Deus que fez todas as coisas e que te dá a oportunidade de o conhecer a partir do momento que você o buscar. E por último, todos precisamos nos arrepender, todos precisamos de arrependimento. É o que Paulo vai falar lá no finalzinho. Sem arrependimento, nós somos hipócritas, nós somos falsos humanos, falsos profetas, falsos pastores. Sem arrependimento, nós somos apenas religiosos, que fazemos sempre as coisas da mesma forma. Sem arrependimento, nós caímos no risco de nos achar ou de pensar que nós somos deuses, ou que nós somos Deus, que precisa ser servido. Nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E sem arrependimento, as pessoas encontram uma igreja, as pessoas encontram um movimento, encontram uma doutrina, mas elas não se tornam
membros ou servos no reino de Deus que está ao redor da nossa vida. Enfim, sem fé, ninguém se achega a Deus. Sem coragem, ninguém se entrega a Deus. E sem isso, as pessoas irão para o inferno no dia em que Jesus vier buscar os seus. Que você pense nisso, que você busque ter não a face de Deus, o coração de Deus, né? Ser íntimo, né? Como muita gente está falando, mas que você procure a partir do que a palavra de Deus diz, porque aquele povo lá, como a gente acabou de ver no texto, eles tinham vários deuses, acreditavam em várias coisas, mas também acreditavam em quê? Num Deus desconhecido. Que a gente consiga ser, esqueci a palavra para falar de muitos deuses, mas que a gente tenha um só Deus, porque se você tiver, ou se você acha, né, que você tem o único Deus e mais um deusinho, se você acha que tem um Deus e mais alguma coisa, você pode estar sendo iludido, você pode estar sendo ou caminhando a passos largos para o inferno e não vai ficar a eternidade com Deus, porque o que Paulo está querendo dizer é justamente isso. Vocês têm vários deuses, mas só há um Deus, não é isso que ele falou? Ou seja, todos os outros deuses ou todas as outras coisas que a gente traz para somar a nossa fé pode nos levar a um caminho distante de Deus e que provavelmente vai ser muito difícil de nós voltarmos. Então, que a gente conheça Deus, que a gente faça a sua vontade, que a gente consiga demonstrar aos outros e principalmente nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e de coisas pequeninas, às vezes muito simples, que nós fazemos com um filho, né? Minha filha esse dia, a gente passou um dia tão legal, aí chegou no final, eu dei nos dedos dela e depois eu me arrependi do que eu fiz, cheguei a pedir perdão a ela e tudo, mas que a gente consiga ser essa pessoa não deusificada, mas humanizada, que serve ao único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém?